Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade para o segmento, convido você a se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo. Hoje nesta ocasião quero estar trazendo aqui algumas observações referente a um debate que teve recentemente em uma determinada rádio musical sobre a seguinte questão que envolve o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 14. A temática deste debate foi a seguinte: o espírito maligno que estava perturbando, incomodando Saul foi enviado por Yahvé ou não? Então, sobre esta questão, eu quero estar trazendo algumas considerações a partir do ponto de vista gramatical, da sintaxe do texto, e também algumas observações para ver o que os gramáticos falam sobre isso, o que as fontes judaicas mencionam sobre essa questão. Bem, podemos começar aí observando que nós temos na descrição desta imagem que está contida na tela deste vídeo, o texto hebraico de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Também podemos observar aí que somente parte deste texto está sublinhado. Algumas palavras, algumas expressões. Estas palavras, essas expressões aí que estão sublinhadas, elas fazem parte de uma oração coordenada, sindética, aditiva, que é, no caso, a última oração deste texto bíblico. E o primeiro termo, a primeira palavra aí que está sublinhada de azul é um verbo. O verbo hebraico aí, uviatatu, traduzido aí como perturbar. Este verbo aí ele é formado por uma conjunção que vem prefixado a um verbo que está conjugado no tronco piel, na terceira pessoa do singular feminino, com o sufixo masculino na terceira pessoa do singular. Este verbo aí, no caso, esta ação aí, ela é expressa dentro desta oração pelo sujeito, que é, no caso, o espírito maligno. Esta expressão aí, o espírito maligno, é esta parte que está sublinhada de roxo. Esta parte sublinhada de roxo aí é a expressão Ruar Ra, que é traduzido normalmente como espírito maligno. A palavra aí, o termo Ruar, é um substantivo, traduzido como, neste texto, como espírito. E a palavra Ra é o termo, no caso, que é traduzido como mal, que é neste texto hebraico aí um adjetivo que está qualificando, nesta ocasião, dentro desta construção, o espírito aí como um espírito maligno, que é o sujeito dentro desta oração coordenada sindética aditiva. Esse espírito maligno aí, no caso, é o sujeito dentro desta oração, praticando o ato de perturbar Saul. E por fim, nós temos aí a última expressão, a última parte que está sublinhada de verde, que é a expressão Met Adonai, que é formulada por uma preposição me prefixado ao objeto direto, no caso, né? Que está, no caso, também ligado de forma direta, sintaticamente, ao substantivo próprio Adonai. Então, essa expressão Met Adonai, que está sublinhado aí de verde, esta parte, traduzido normalmente como da parte do Senhor, numa tradução bem familiar, bem conhecida. Agora nós temos aqui uma questão bem interessante, que essa expressão aí que está sublinhada de verde é
ela no caso indica aí que é um complemento, né, desta oração, um complemento circunstancial de origem. E Gesenius nos traz uma explicação muito interessante referente a esta expressão Met Adonai, ou seja, da parte do Senhor. Ele diz o seguinte, ele explica da seguinte forma, dizendo que esta construção, Met Adonai, indica origem ou procedência, o que deixa claro que o espírito maligno é enviado da parte do Senhor. E ele continua explicando, dizendo assim, ó, que esta construção pode ser vista como um adjunto adverbial de origem, pois indica a origem ou procedência do espírito maligno, e explícita que o mesmo foi enviado da parte do Senhor, acrescentando a informação sobre a fonte da ação. Então nós temos essa explicação gramatical aí que nos ajuda a entender sobre essa questão referente, no caso, a esta última oração. Se foi, de fato, no caso, Yahvé que enviou ou não. Mas conforme nos explica muito bem, Gesenius deixa claro, sem sombras alguma de dúvida, que de fato esse espírito maligno foi enviado da parte do Senhor, ou seja, da parte de Yahvé. Após essas observações gramaticais apresentadas, principalmente a explicação dada do ponto de vista da análise sintática por Gesenius, referente à expressão Met Adonai, ou seja, da parte do Senhor, estaremos agora observando o que outros gramáticos falam também referente a essa questão. Por exemplo, Paul e John e Takamitsu Muraoka, na gramática que eles possuem, na gramática hebraica, eles abordam a sintaxe de passagens que envolvem o envio de espíritos, analisando como o hebraico bíblico representa Deus, como o agente por trás das ações negativas, como o envio de um espírito perturbador para Saul. Já CL, na sua gramática for-biblical hebreu, ele explora passagens como 1 Samuel 16:14, em que Deus envia um espírito maligno, analisando como o hebraico reflete a ação direta ou permissiva de Deus em situações de juízo divino. Então aqui nós temos outro período, outro gramático, fazendo menção sobre o texto de 1 Samuel 16:14, onde mostra claramente que Deus enviou de fato um espírito maligno. Ronald Williams, por sua vez, na sua gramática hebraica, discute a sintaxe de verbos e construções que indicam o envio divino de espíritos. Ele também menciona o uso do hebraico para mostrar como Deus age soberanamente em situações de julgamento. David Tsumura, em seu comentário sobre 1 Samuel, Tsumura explora a teologia do espírito maligno, argumentando que Deus enviou esse espírito como parte de um processo de rejeição de Saul como rei. Ele ressalta que a passagem reflete a soberania de Deus mesmo sobre forças malignas. Robert Shishomi, em seus escritos sobre teologia bíblica, Shishomi explica que o espírito maligno enviado por Deus serve como um instrumento de juízo. Para ele, Deus está exercendo sua soberania ao permitir que Saul seja perturbado por esse espírito como parte do julgamento divino
por suas ações desobedientes. É interessante esse comentário do Shishome, aqui fala em seus escritos sobre teologia bíblica, que não é somente sobre questões de teologia bíblica, mas existe também um comentário da exegese, a exposição, que está em língua portuguesa, onde ele trata especificamente, mostrando que Deus enviou o espírito maligno. Inclusive, estarei também trazendo uma abordagem, respectivamente, sobre a sua obra, mostrando por A mais B que, exegeticamente, a partir de uma análise do texto hebraico, é possível ver claramente que, de fato, Deus enviou o espírito maligno para perturbar Saul. John Gill, em seu comentário Exposição da Bíblia, Gill menciona que o espírito maligno foi enviado por Deus como uma punição para Saul. Ele observa que este espírito era um instrumento de tormento, uma consequência da retirada do Espírito do Senhor. Já Fight Church, em sua análise do versículo, diz que o contexto do envio do espírito maligno é uma consequência direta da desobediência de Saul a Deus, indicando que foi um ato divino de julgamento. Após essas observações, dada aí mediante análise do texto hebraico, e também de gramáticos como Gesenius, Takamitsu Muraoka, entre outros aí, comentaristas como John Gill também, e outros que eu trouxe aí, apresentei. Agora, neste momento, vamos estar observando alguns comentaristas judaicos, para ver o que eles falam, respectivamente, sobre esse texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Começando por Rashi. Rashi é um dos principais comentaristas judaicos, e ele enfatiza que o espírito maligno enviado por Deus era um meio de punir Saul por sua desobediência às ordens divinas e por ter falhado em manter a integridade de seu reinado. Esse espírito também serve como um exemplo de como Deus pode usar meios convencionais para cumprir seus propósitos. Outro comentarista judaico, conhecido por Radak, explica que o espírito maligno foi enviado por Deus como uma punição. Ele descreve esse espírito como um espírito de tristeza e desespero que resultou da remoção do espírito divino de Saul. Radak enfatiza que Deus enviou o espírito como parte do processo de rejeição de Saul como rei. Já outro comentarista judaico muito conhecido, que é Ibn Ezra, comenta que foi Deus que enviou o espírito maligno para Saul. Ele sugere que o espírito representa um estado de desespero ou um mal-estar mental, e que isso foi permitido por Deus como punição pela desobediência de Saul. Já uma outra obra, que é o Midrash Shemuel, uma obra de literatura midráshtica, explica que o espírito maligno foi enviado por Deus para punir Saul. E por fim também quero aqui fazer a leitura de um comentário interessante, apesar de não tratar especificamente do texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, mas também traz aqui algumas questões relevantes sobre essa questão, que é o Talmud Bavli, o Tratado de Sanhedrin,
105b, que nos diz assim, tem menções de espíritos enviados por Deus para cumprir sua vontade. Embora o Talmud não discuta diretamente o espírito maligno de 1 Samuel 16,14, mas ele estabelece a ideia de que Deus pode usar meios sobrenaturais como espíritos para realizar a justiça divina. Conclusão. Então ficou claro que tanto do ponto de vista da análise sintática do texto hebraico, como também do ponto de vista dos comentários apresentados feitos pelos gramáticos, pelos peritos da língua hebraica, e também através dos comentários judaicos e de fontes judaicas, que Yahvé é o agente responsável por dar origem, por dar procedência em enviar esse espírito maligno para incomodar, para atormentar Saul. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isso. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.